Muito boa noite. Prazer estar aqui falando com vocês. Agradecer ao Almir pelo convite, a Aero, a Axonal pelo espaço cedido. Um tema que é importante, vou tentar torná-lo menos chato, né? Quando a gente fala de impostos, de tributos. Vou tentar encurtar ao máximo. O Almir só me deu 3 horas para falar aqui hoje, então vou tentar diminuir aqui para poder falar com vocês. Bom, quero contar um pouquinho antes como é que eu cheguei aqui, né, para falar aqui hoje com vocês sobre redução tributária. Tenho 10 anos de mercado imobiliário, como construtor, como incorporador, e sempre fui um inconformado das coisas como elas são. Então sempre busquei formas, obviamente dentro da legalidade, de como melhorar, né, como conseguir ter acesso ali a possibilidades melhores. Hoje a gente tem um escritório ali no Alphaville, né, tanto a nossa incorporadora, a W Queiroz, como a nossa empresa de redução tributária, a Reduza. E foi através dessa experiência, né, fazendo para mim, buscando soluções para mim e depois para alguns clientes, alguns investidores, alguns colegas, que surgiu a Reduza no ano de 2024. Foi quando eu fundei e comecei realmente a prestar serviço, a atender os clientes em redução tributária, em redução de INSS, em soluções, quando a gente fala aí, no geral, de tributos. Eu separei aqui 3 pontos principais para a gente poder falar. São os 3 tributos principais hoje que a gente tem na construção civil e no mercado imobiliário. Então, eu vou falar um pouquinho de INSS de obra, eu vou falar um pouquinho de ISS de obra e eu vou falar também sobre os tributos de venda. Se der tempo, entrar um pouquinho na reforma tributária também, que é um tema aí que tem assombrado muita gente. Quero fazer uma pergunta para vocês, inicialmente, que é uma dúvida de muita gente. É mais barato hoje construir na pessoa física ou na pessoa jurídica? Quem acha que é na pessoa física, levanta a mão. Ninguém? Quem acha que é na pessoa jurídica? Estão com dúvida de onde que é mais barato? Esse é um tema polêmico, muito cliente chega com essa dúvida, e chega também para os engenheiros, para os arquitetos, com essa dúvida do que é mais barato, né? Como que é melhor construir. Hoje é mais barato construir na pessoa física, no ano de 2026, a partir do ano que vem depende, com a reforma tributária. Então é importante realmente se planejar, porque o que está valendo hoje para a gente, a partir do ano que vem já muda com a reforma, e ao longo dos anos vai mudar aí cada vez mais. Vamos falar um pouquinho de INSS de obra. Eu tenho um caso que para mim é muito marcante de um parceiro arquiteto, que no ano de 2024, quando a gente se conheceu, ele falou para mim, Wellington, a minha sensação com a INSS de obra é que eu estou ficando para trás. Eu sinto que alguns colegas conseguem orientar os seus clientes sobre a INSS de obra e eu não consigo. Eu falo para o meu cliente, isso não é comigo, resolva com o seu contador. E aí me marcou muito quando a gente começou a nossa parceria, né? Quando ele começou a levar a nossa solução para os clientes dele, porque ele passou de viver isso, né? Ele conseguiu realmente levar essa solução. Antes disso, ele passou por situações de ser indagado ali pelo cliente, né? Esse em específico, ele tanto é arquiteto como também constrói, e o cliente chegava muito chateado a ele no final da obra, quando descobria que tinha que pagar o INSS, né? Que não é um valor barato, é caro, e falava para ele, poxa, eu confiei minha obra a você, e em nenhum momento você me orientou sobre esse tema, né? Não era maldade dele, era somente realmente falta de conhecimento. Então quero trazer um pouquinho hoje aqui para vocês, arquitetos, engenheiros, para que vocês possam instruir realmente os seus clientes desde o momento certo, que é antes do começo da obra, ou ali no início da obra, ou melhor ainda, antes da compra do terreno, quando isso for possível. Quando a gente fala de INSS de obra, toda obra precisa ser regularizada junto à Receita Federal, sem nenhuma exceção. Então a obra da pessoa física, da pessoa jurídica, a ampliação, a construção nova, a obra industrial, a obra comercial, a obra residencial, a obra predial, toda obra realmente precisa ser regularizada junto à Receita Federal. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente passou por uma situação, hoje o estado do Rio de Janeiro é o único estado do Brasil onde o cartório não exige mais a certidão negativa do INSS para conseguir fazer a averbação do ABITSE. Então, o que muitos de vocês já ouviram com certeza, desde 2017 para cá, não precisa mais regularizar a obra na Receita, não precisa mais fazer a DISO, né, a antiga DISO, porque o cartório não exige mais. Isso, na verdade, não existe, né? A obrigação ela continua, somente o cartório parou de exigir. Então, hoje a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro
é o estado, infelizmente, onde a gente recebe mais notificações da Receita Federal, porque o cartório parou de exigir, os construtores, os clientes pararam de regularizar, mas as notificações, elas continuaram chegando e num volume muito grande aqui no Rio de Janeiro, devido ao fato de as pessoas terem parado realmente de fazer. Então, esse é um problema muito grave aqui na nossa região, né, no estado todo aqui que aconteceu, por conta dessa questão ali dos cartórios. Mas, em 2021, a gente teve uma mudança na legislação, foi quando entrou o CERO, que é o novo sistema da Receita Federal, e a gente passou uma integração completa das prefeituras com a Receita Federal. Então, desde outubro de 2021, todo alvará emitido no Brasil, as prefeituras são obrigadas a transmitir para a Receita Federal até o dia 10 do próximo mês, através do Cisobra-Pref. Então, o seu alvará, assim que emitido, dentro de um mês ele chega na Receita Federal e a Receita Federal acende ali o alerta e fala, opa, essa pessoa aqui está fazendo uma obra ou vai fazer uma obra. A partir desse momento você já está rastreado pela Receita Federal e se você não regularizar sua obra, dentro de 5 anos você vai ser notificado para poder regularizar. Com a Habits, a mesma forma, quando você tira o seu Habits também é comunicado, aí a situação é ainda mais grave, que a Receita sabe quando você começou, sabe quando você terminou a obra, aí ela vai te notificar com mais clareza ainda, inclusive com as datas do seu alvará e do seu Habits. Então hoje não tem realmente para onde correr, é necessário regularizar, mas a boa notícia é que em 2021 também, junto com a mudança da legislação, veio a redução, né, que é o que a gente aplica hoje para os nossos clientes. Hoje é possível reduzir o INSS tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, uma forma totalmente legal, né, com a lei de 2021, e a gente consegue fazer essas reduções, né, com o trabalho que a gente oferece lá no escritório, né, que é um acompanhamento mensal, esse recolhimento vinculado aos trabalhadores da obra. É um processo que ele é muito simples, eu brinco lá no escritório que assim, a gente perde 1 a cada 100 clientes que realmente não consegue ter a documentação, ter os trabalhadores para regularizar, né? 99% dos casos aí a gente consegue. Então é um processo simples que gera uma redução muito grande. A gente está falando aí de 70% de economia. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Uma casa hoje de 250 metros aqui no Rio de Janeiro, o INSS, que a Receita Federal cobra diretamente no final da obra, ela vai te cobrar ali cerca de R$25 mil de INSS de obra. Com o trabalho que a gente faz, com a aplicação do fator de ajuste através da lei de 2021, a gente consegue reduzir esse INSS para cerca de R$7 mil. Então a gente está falando de R$18 mil de economia numa casa de 250 metros. É muito dinheiro e o cliente realmente se assusta quando chega no final e tem lá 25 mil. A gente tem casos de obras de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais de INSS de obra, que a gente conseguiu aí reduções realmente muito consideráveis. E o que eu quero destacar aqui para vocês também é não só a questão da economia em geral, né, por fazer o processo regular, mas eu quero trazer para vocês aqui 2 pontos importantes para quem é arquiteto, para quem é engenheiro, de como é que você ajuda o seu cliente a economizar ainda mais, né? Então, principalmente para quem aí é arquiteto, a gente tem umas viradas de metragem. Então, a cada 100 metros de área construída, muda o fator de cobrança do INSS. Então, essa virada acontece nos 100 metros, nos 200 metros, nos 300, nos 350 e nos 400 metros. Por que isso é importante? Chega cliente para a gente lá com o projeto, às vezes o projeto tem 350,01 metros. E esse 0,1 ele custa R$6 mil para o cliente. Então é um ajuste mínimo ali de planta para ser feito. Eu tenho um cliente que inclusive estava com o projeto em aprovação na prefeitura, pediu para o arquiteto alterar o projeto para conseguir ter essa redução. Então é muito importante, se atentem a essas metragens, porque um 100,05 às vezes pode virar um 99,99. E isso já atende já ao critério da Receita para a gente conseguir ter essa redução. E um outro ponto que é importante, aí para quem é engenheiro, né, para quem é construtor também, a estrutura metálica, a estrutura pré-moldada, na verdade, ela gera 25% de redução. Então, vamos colocar numa obra que o INSS está dando R$40 mil, com o uso de estruturas pré-moldadas, a gente consegue reduzir isso em 25%. Então, esse INSS cai automaticamente para R$30 mil, seria, nesse caso, R$10 mil de economia, e a gente está falando de parte estrutural do imóvel. Então, não pode ser telhado, cobertura, não serve laje pré-moldada, tem que ser parte estrutural. Então, tem que ser pilar ou viga. Pode ser de concreto pré-moldado, pode ser de estrutura metálica. Se for de estrutura metálica, melhor que vocês compram aqui na Axonal, né? Então, dá para utilizar. E isso gera 25% de economia. Então, assim, é um ponto que ele é muito importante para você conseguir fazer esse detalhamento, que às vezes você não leva em consideração outros critérios, mas às vezes
escolher uma viga, é mais caro do que fazer o concreto na obra. Enfim, às vezes não é levado em consideração essa redução do tributo, do imposto, que é algo aí que com certeza pode entrar na conta. Em relação a essa comparação com pessoa física e pessoa jurídica, que é uma grande dúvida que as pessoas têm, o INSS na pessoa jurídica ele custa em média o triplo do que na pessoa física. Então isso encarece realmente muito essa construção da PJ no geral, né? Então, assim, a gente tem casos de clientes também que estavam construindo na pessoa jurídica e depois desistiram. A próxima casa eu vou fazer na pessoa física realmente, porque é muito considerável. A alíquota da pessoa jurídica ela é mais alta e a redução ela é menor. Então, assim, é realmente uma desvantagem muito considerável aí essa construção na pessoa jurídica. Bom, sobre a INSS de obra, o que é muito importante? Se a gente faz o processo desde o começo da obra ou antes da obra, a gente consegue planejar de forma adequada, você consegue ter realmente o máximo de redução possível. Dá para atender o cliente que está no meio da obra e dá para atender o cliente que já está com a obra finalizada. A gente consegue fazer esse processo retroativo, só que aí entra um valor de juros e multa ali pela Receita. Então, vou pegar o mesmo exemplo que eu dei para vocês. R$25 mil fazendo a aferição direto na Receita. Se esse cliente nos procurar no início da obra, ele vai pagar 7. Se ele nos procurar no final da obra, ele vai pagar 10, 11 mil reais de juros e multa sobre esses 7, que vai virar 11, ainda assim é bem melhor do que pagar 25, mas com a orientação de vocês, tenho certeza que os clientes de vocês agora vão buscar a redução do INSS, vão fazer esse processo desde o começo ali, desde a emissão do alvará e esse planejamento inicial. O INSS hoje é o segundo tributo mais caro, né, quando a gente fala ali de construção civil. A gente tem aqui na cidade de Rio das Ostras um outro tributo que vem tirando o sono aí de muita gente, que é o ISS. Até 2024, aqui em Rio das Ostras, a gente tinha cobrança do ISS por presunção. Então você emitiu o alvará e a prefeitura já te cobrava o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, por presunção. Quem construía ficava revoltado, porque tinha que pagar o ISS, o Imposto sobre Serviços, antes de ter o serviço. Então, a gente realmente tinha muita discussão sobre isso, mas se pagava um valor ali muito baixo. Para uma casa de 250 metros, você ia pagar ali R$1.000 de ISS na emissão do alvará, resolvia o problema. Em abril de 2024, a gente teve um decreto aqui na cidade de Rio das Ostras, acompanhando um movimento nacional de mudança do ISS. Tá? E o ISS passou a ter um processo regular e a prefeitura passou a parar de fazer essa cobrança no momento da emissão do alvará para cobrar isso após a emissão da BITS. E aí é o que tem acontecido, muita gente tem sido pega de surpresa no final da obra, vai ali pegar o BITS, assina o termo do ISS, não sabe o que é, não entende o que é, e aí chega ali um boleto para pagamento do ISS algum tempo depois. Então tem sido um problema aí grande realmente, é uma batalha realmente dos órgãos, né, para vencer a informalidade. O INSS de obra, muita gente se questiona, poxa, mas por que eu, dono da obra, tenho que pagar o INSS? Por conta da informalidade da construção civil. A construção civil é informal, né? A gente sabe que o percentual de trabalhadores de carteira assinada é muito baixo comparado aos informais, então o governo transferiu essa responsabilidade, já que o mercado é informal, para o dono da obra. O movimento do ISS ele é bem parecido. Como não tem prestação de serviço com nota fiscal, não tem recolhimento de ISS. É uma mão de obra informal ali que se paga o pedreiro diretamente, o carpinteiro, o eletricista. Então também houve essa transferência de responsabilidade. Hoje o responsável pelo ISS é o dono da obra. Como é que você faz hoje para não pagar ISS no final da sua obra? Você coleta nota fiscal ou você tem trabalhadores CLT de toda a sua mão de obra. No final você apresenta isso para a prefeitura e aí você não paga realmente esse ISS. O processo é um pouco mais complexo, né? A prefeitura tem hoje um processo que é a inscrição do canteiro de obras, para você conseguir ter esse recolhimento formal. A gente está fazendo lá no escritório hoje os 4 primeiros processos de inscrição de canteiro de obras no município de Rio das Ostras. É um teste realmente para a gente poder fazer esse processo regular e conseguir ter essa redução do ISS também, né? Existem estratégias ali sobre a emissão de nota fiscal, com a utilização de trabalhadores MEIs, né, formalizados ali através do MEI, para que a gente consiga essa redução. Não é um serviço que a gente ainda oferece para os nossos clientes, porque a gente não validou ainda, a gente não viu como é que a prefeitura vai analisar isso, mas é algo que a gente está fazendo esses 4 primeiros, para a gente poder ter esse teste. Em breve, quem sabe, dando certo, a gente vai conseguir oferecer isso como serviço, mais um processo totalmente legal, né, que a gente vai conseguir oferecer
redução aí para os nossos clientes, para que não sejam pegos de surpresa também e tenham que pagar esse ISS aí no final da obra. A partir do ano que vem, com a reforma, a gente trabalha de ano em ano, né? A partir do ano que vem, o ISS ele começa a terminar. Então, vai ter um movimento a partir do ano que vem, né? O ISS ele vai ser substituído. Então, é gradualmente até 2032. Então, a gente não sabe ainda como é que as prefeituras vão fazer essa cobrança, mas enfim, a gente está trabalhando no hoje, com o que a gente tem de informação hoje, para poder gerar essa redução. Mas a partir do ano que vem pode ser que já comece a mudar, até o momento que a prefeitura não vai poder mais cobrar esse ISS, a gente só não sabe quando que vai ser. Então, enquanto a gente não sabe, a gente vai trabalhar para poder ter essa redução hoje. E o último tributo que a gente tem na construção civil é o imposto sobre a venda, né? Quando a gente fala da pessoa física, a gente está falando do ganho de capital. Então, assim, uma conta rápida aqui para vocês agora. Se eu construo uma casa para venda na pessoa física, eu vendi essa casa por R$1 milhão, eu vou declarar para a Receita o meu custo. Então, se eu tiver R$700 mil de custo, eu tive R$300 mil de lucro e eu pago hoje 15% sobre o meu lucro. Então, eu vou pagar ali R$45 mil de imposto na pessoa física, que é o ganho de capital. Muita gente, muito construtor, constrói em escala na pessoa física. Normal, tem um cliente que faz 10 casas por ano na pessoa física, é um incorporador profissional trabalhando na pessoa física. Com a reforma tributária isso vai acabar. Esse é o último ano em que vai ser possível fazer isso. A gente está atolado de reuniões no escritório realmente, recebendo principalmente esses construtores, porque a partir do ano que vem vai existir a equiparação da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, quem construir em escala, né, tem alguns critérios, tem um valor de lucro ali que superar 300 mil no ano, mais de 3 unidades por ano, automaticamente vai haver equiparação com a pessoa jurídica, e aí vai ser um imposto mais caro, vai ser mais caro do que qualquer regime, qualquer formato de pessoa física e jurídica, vai ser a pessoa física que for equiparada com a pessoa jurídica. Então, até então, a fiscalização foi bem branda em relação a isso, em relação ao ganho de capital, mas a partir do ano que vem, realmente, não dá mais para correr esse risco. É avassalador, realmente, o que a reforma tributária vai fazer com a pessoa física e continuar construindo em escala. A outra solução que a gente tem para quem constrói para venda, na pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica hoje ela pode optar por 2 formatos de tributação, que é o lucro presumido, onde se paga ali cerca de 6% sobre a venda. Então, sobre uma casa de R$1 milhão, no lucro presumido, eu vou pagar 60 mil de impostos. Então, essa é a conta que a gente faz hoje do porquê que a pessoa jurídica também é mais cara do que a física, porque a gente paga sobre o faturamento, não só sobre o lucro. Então, hoje é mais caro. E a gente tem um regime especial de tributação, que é um serviço que a gente oferece para os nossos clientes no escritório, né, junto com a nossa solução de contabilidade também para incorporadores, onde a gente reduz esse tributo para 4%. Então, a gente faz o processo de registro de corporação, afetação do patrimônio e adesão ao regime especial de tributação, conseguindo ali tributar em 4%, então vendeu R$1 milhão, vai pagar ali R$40 mil de imposto. A partir do ano que vem, a gente tem, com a reforma tributária, uma mudança muito considerável na pessoa jurídica também. O lucro presumido ele vai mudar, então esse 6% que é o normal, quem constrói hoje na pessoa jurídica normalmente paga esse 6%, é um número aí que quem está no mercado para venda, né, conhece. Isso vai acabar também de forma gradual. A gente vai passar a ter um ganho de capital da pessoa jurídica. Então, é para obrigar também a formalização, que se exige a nota fiscal, mas fazendo contas assim, do que a gente tem hoje, né, no mercado, o lucro presumido ele vai chegar aí a cerca de 10%. Então, numa venda de R$1 milhão, vai se pagar aí aproximadamente R$100 mil de impostos na venda na pessoa jurídica. Até o ano de 2028, a gente tem uma solução que é o RET, ele continua sendo 4%, então o movimento que a gente está fazendo hoje com todos os construtores e incorporadores é migrar imediatamente para a pessoa jurídica e fazer o processo de adesão ao RET até 2028. A gente tem essa solução, a gente não sabe ainda como é que vai ser a reforma do RET, a Receita ela vai soltando por partes, então não se falou ainda sobre a reforma do RET, a gente não sabe se vai se manter, se vai mudar, se vai acabar. Então a gente hoje está seguro até 2028, só dá para fazer plano até 2028. A partir dali, vou comprar um terreno para construir depois de 2028, você não consegue calcular quanto você vai pagar de imposto realmente. Só dá para prever até 2028, que são esses 4%. Então o movimento é esse hoje, né? Para quem constrói, para quem tem cliente aqui que é construtor, que está na pessoa física, é migrar já nesse ano para a pessoa jurídica
e fazer o processo de adesão ao RET, tributar realmente nos 4%, porque senão vai pagar ali gradualmente até 2028, vai chegar a 10%, pode chegar até mais. O mercado ele ainda é muito informal em relação a ter nota fiscal, em relação à mão de obra, então pode chegar ali a 11%, 12%, até 13%, e hoje ninguém tem contabilizado isso, né? Ninguém consegue botar isso na ponta do lápis, realmente pagar um imposto tão alto. Bom, esses são os 3 principais tributos da construção civil. Hoje lá no escritório a gente tem um privilégio, né? Eu como incorporador, eu falo para os clientes, eu vivo isso diariamente. Hoje, esse conhecimento que eu tenho aqui sobre tributos é porque eu implementei isso no meu negócio. Então, adesão ao RET, redução de INSS, o processo agora do ISS, que é novo em Rio das Ostras, que a gente está sendo pioneiro aí, fazendo os primeiros, é porque eu vivo diariamente, então eu consigo realmente abraçar esse cliente, entender ali a dificuldade que ele tem, né? Não é só burocracia, né? Passar uma lista de documentos gigante para ele, é entender realmente o que ele passa no dia a dia, porque é o que eu passo também nas minhas obras, né? Então, a gente consegue ter essa noção ali para realmente conseguir chegar na melhor solução, atendendo à redução tributária, mas também entendendo que o cliente tem as limitações dele, tem o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer. Bom, é isso, tá? Quero agradecer mais uma vez aqui ao Almir pelo convite. Abrir também se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma questão que quiser trazer. Você falou várias vezes, por exemplo, de uma construção de 250 metros quadrados. Em alguns momentos você falou 250 metros quadrados para R$1.000. Não está confundindo com 250 mil reais? Numa construção hoje de 250 metros quadrados, em relação a INSS, você pagaria cerca de R$7.000 fazendo o processo regular do INSS. Tá? Fazendo o processo só com a gente. Se fizer um processo automático na Receita, vai pagar cerca de R$25.000. Então, essa redução de 25 ali para cerca de 7, 8, né? A gente está falando de uma economia de 18, 17 mil reais. Pelo formato hoje da cobrança do ISS, esse cliente paga ali no final cerca de R$12.000 de ISS. Então, o cliente que não está orientado hoje, está fazendo uma casa de 250 metros, ele vai chegar no final e ele vai ter uma surpresa. Ele vai ter R$25.000 de INSS para pagar e ali cerca de mais 11, 12 mil reais de ISS. Então, é muito importante essa orientação prévia, né? Levar isso para o cliente. Quem faz acompanhamento de obra, faz gestão de obra, isso tem que estar considerado no orçamento, porque senão chega lá no final, o cliente não tem dinheiro para poder pagar os tributos. Mais alguma pergunta? Não? Então, agradecer aqui. O nosso escritório fica ali no Alphaville, na área comercial, bem em frente ali à rodovia, então quem passa ali indo para Macaé consegue ver ali nossa fachada, está lá a Redusa, Davi Queiroz. A gente deixou aqui também um QR Code. Esse QR Code aqui vocês vão falar com a nossa equipe, tá? Então, para poder tirar dúvida, para poder fazer uma simulação de alguma obra e também para poder levar a nossa solução para algum cliente, né? A gente poder fazer uma reunião, entender. Enfim, o feedback que a gente tem dos parceiros realmente é que o cliente ele fica muito satisfeito quando ele recebe essa indicação ali no começo da obra, que é quando ele consegue reduzir ao máximo ali o tributo dele. Então é uma forma aí para quem é arquiteto, engenheiro, para poder levar mais uma vantagem, né, dentro do seu escopo de serviço ali para os clientes.